Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Eu vou falar aqui o que eu acho do governo, pro futuro governo Biden, né? Essa transição está sendo complicada, né? Entre o Trump e o Biden, mas eu acho que, assim, apesar da invasão do Capitólio, toda essa confusão, o mais provável é que Biden assuma daqui uns dias, né? Tendo impeachment ou não, eles inclusive, o Congresso americano votou com uma questão de insurreição e sedição. Inclusive o comentarista da CNN ele não sabia explicar. Sedição nos Estados Unidos é quando você faz obstrução à justiça. E esse crime de sedição nos Estados Unidos é você impedir o cumprimento da lei. No Brasil chama obstrução de justiça. Foi o que fizeram o Trump. E também insurreição, que é um crime que não tem no Brasil, que deve ser algo semelhante a você causar aí um distúrbio aí social com o objetivo de impedir a democracia, alguma coisa assim. E eu acho que o Biden, eu vi muita coisa nos comentários muito interessantes, que assim, os republicanos são acostumados a serem taxados demais de guerreiros, de fazerem muitas guerras, de colocar os Estados Unidos em várias guerras, só que geralmente são nos governos democratas que as guerras começam. Então, assim, o Biden, ele, antes de ter essa confusão com o Trump, né, quando estava um clima um pouco melhor, no começo de janeiro, ele deu algumas diretrizes, ele já colocou alguns funcionários, né, e assim, eu acho que o Biden, ele vai aumentar, primeiro, fato isso, o multilateralismo, eu acho que vai ter um revigoramento da aliança da OTAN, Estados Unidos e União Europeia, vai ter um revigoramento das organizações multilaterais, como a OMC, por exemplo. O Trump ele era isolacionista, isso para o resto do mundo não é bom, porque um dos benefícios da modernidade e da globalização são é, instituições mundiais que funcionam. Não é só a ONU, mas os órgãos auxiliares, o OMC, Banco Mundial, tudo isso o Trump deu uma desmantelada. Tinha o Acordo de Paris também, eu não vou entrar no mérito se questão ambiental tem a ver ou não. Inclusive, o próximo que eu vou falar é a questão ambiental. Eu acho que o Biden ele citou três prioridades dos Estados Unidos. Terrorismo nuclear, que ele chamou. Ele não citou nomes, mas terrorismo nuclear é praticamente o Irã. Eu acho assim que os militares americanos têm a informação que o Irã já está lá na usina de Fordo, chama Fordo, é, já fazendo o urânio, enriquecendo o urânio a quase 20%, e as pessoas que são leigas, que não entendem de energia nuclear, eu também não entendo, mas eu tive uma aula, eles falam assim, do 20% para o 80%, é, é tipo, é daqui para ali. Então assim, não é 21%, a dificuldade não é 1% e 1%. A dificuldade 100% de chegar em arma nuclear é do 0 ao 20. Chegou no 20, do 20 para 80 é muito rápido. Então, a chance dos militares americanos, da CIA, falarem para o próximo presidente invadir o Irã para proteger Israel é muito grande. Inclusive, Israel deslocou algumas baterias antiaéreas já imaginando um ataque aí do Irã. Então, é, assim, eu sou pacifista, sou federalista mundial, né? Eu prego a paz e ao mesmo tempo eu sou realista. Eu acho que a gente tem que ter a política externa realista no presente e sonhar com uma paz no futuro. E os países irem negociando a paz, como reforçar a paz mundial. Aos poucos, também não dá para colocar uma coisa de uma hora para outra. Eles podem demorar, sei lá, séculos, milênios, sei lá, de negociações, mas eu acho que a humanidade tem que ser realista. No presente, né, as nações elas ainda vivem em anarquia, apesar da ONU, cada nação, as nações mais fortes impõem a sua vontade nas mais fracas, e inclusive eu acho que o Biden vai pegar pesado com a China, eles não vão, isso é um consenso bipartidário, suprapartidário, que a China é uma ameaça aos Estados Unidos, tanto nos democratas quanto nos republicanos. Então eu acho que eles vão
botar pressão. Porque eles falaram, nesse documento de transição, o Biden falou terrorismo nuclear, ou seja, Irã, eles vão focar no Irã. China, eles falaram de competição injusta. Toda essa linguagem de competição injusta diplomática quer dizer a China competindo, hackeando a propriedade intelectual dos americanos, dos europeus. Então, essa questão de comércio injusto chama a China. E a questão ambiental, ele falou que vai fazer uma coalizão de países para levar a questão climática a sério, inclusive na área militar. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive no canal Chester News, falando da ONG militar que eles estão fazendo. Eles querem fazer uma ONG, a OTAN, agir em questões ambientais. Isso já é o que os nossos militares sempre falavam, que é um medo antigo, um receio antigo dos nossos militares, de perder a Amazônia. E estão querendo fazer semelhante ao que tem na Antártida. Continente gelado, ele tem vários países e eles querem fazer praticamente dividir a Amazônia ali em várias potências internacionais. Isso não é loucura e conspiração dos militares, realmente parece que os planos eles estão querendo demonizar o Brasil. Inclusive, eu acho assim, o Brasil tem muitos erros na política ambiental, mas a gente é herói ambiental, a gente não é vilão ambiental. O Brasil tem mais de 60% de reservas florestais e reservas em propriedades particulares. Nós temos umas legislações mais ambientais mais rígidas do mundo. Você matar um animal em extinção, uma onça pintada, a pena é muito maior do que se você mata um ser humano, um cidadão brasileiro no trânsito culposamente. Então, assim, a gente tem uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Nós criamos o etanol, o Brasil criou o etanol, que é um dos combustíveis mais limpos do mundo, que emitem menos CO2, que inclusive foi boicotado pelos Estados Unidos e Europa. Eles não deixaram o álcool virar um combustível padrão mundial. Nós não estamos nem entre os 10 mais emissores de CO2 do mundo. O Brasil emite muito pouco CO2, perto do tamanho da economia, que é quase das 10 maiores. A gente aí você fala, mas isso é pouco? Não, é muito, porque assim, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, a gente usa hidrelétrica, a gente não tem muito significativo usina nuclear, igual Fukushima, que está destruindo, jogando lixo tóxico. Então, assim, os outros países têm energia nuclear, que pode dar um Chernobyl, uma Fukushima aí, destruir realmente. Eles têm lixo nuclear tóxico, que eles jogam em países pobres da África e do Brasil, eles jogam lixo ambiental ferrado. A China tem usina eles usam energia de carvão, daquela poluição preta horrível. Então, assim, o Brasil não é um vilão ambiental. O Macron, ele tá com essa babaquice de apelar ao Brasil. Eu acho que os diplomatas brasileiros tinham que tentar pôr o Macron no lugar dele e falar: a gente tem um acordo Mercosul-União Europeia, vocês não estão sendo justos, o agronegócio brasileiro é competitivo, o europeu não é, eles são viciados em subsídios, que são os impostos dos europeus, que eles ficam mamando no subsídio e não sabem competir com o agronegócio brasileiro. O Macron está usando a agenda ambiental, que é uma causa mundial totalmente justa, está desvirtuando a causa ambiental para internacionalizar a Amazônia, boicotar o agronegócio brasileiro, que é um dos mais competitivos do mundo. Inclusive, eu vi no horário político brasileiro, horário brasileiro, que o Brasil vai bater safra recorde esse ano. Então, assim, o nosso agronegócio é uma das coisas que está sobrando e que está sustentando a economia brasileira. Então, assim, eu não admito o Macron ficar falando que o Brasil é um vilão ambiental. Nós temos problemas, tiveram queimadas e outra, não teve queimada só no Brasil, teve queimada na Califórnia, teve queimada na Austrália. Essas queimadas que tiveram, muitas a Polícia Federal encontrou ONGs ambientais botando fogo, pessoas de esquerda que queriam criar o caos. Não foram incêndios criminosos, inclusive também teve no mundo inteiro. Inclusive a NASA falou que o Sol teve um superaquecimento aí no final de um ciclo de 11 anos,
Na verdade, a Terra ficou muito quente. Teve cidades no interior de São Paulo que fiquei 50 graus. Isso não tem a ver com tem a ver com o meio ambiente estelar do universo. O Sol, ele ficou muito quente no fim do ciclo e aí deu queimada no mundo inteiro. E aí os idiotas ficam falando que é o brasileiro destruindo a Amazônia. Então vamos deixar de ser retardados, gente, pelo amor de Deus. A gente não pode perder a Amazônia para um babaca do Macron, né? O Biden ele vai vir pesado nisso daí também. Já tem charge na Europa com o agronegócio brasileiro lá, uns caras demoníacos. Inclusive a charge está muito parecida com eles demonizaram, né? A mídia ela pode demonizar. A charge é muito antiga na política. Você faz uns desenhos tirando sarro, já estão demonizando o Brasil na área ambiental. E a gente está longe de ser vilão. A gente é muito melhor do que muitos países aí que estão acusando a gente de ser zoado. A gente é muito melhor. Eu acho assim, para você ter moral para zoar alguém, você tem que ser no mínimo 3, 4, 10 vezes melhor. E os países europeus, Estados Unidos e China e Rússia, eles já destruíram todo o meio ambiente e continuam destruindo. Entendeu? Eles querem, eles estão com um argumento, não é assim, a gente. Tem muita gente na internet que eu vi discutindo isso aí. Não, então você quer que o Brasil destrua o meio ambiente. Não é isso. Eles querem preservar o Brasil para eles continuarem destruindo. É o contrário. Eles estão acusando a gente do que eles estão fazendo. Estilo marxismo. Eles querem manter a Amazônia protegida e continuar poluindo ao máximo. Então isso é um peso na consciência deles mesmos. Só que a gente já protege ao máximo. Eles ficam projetando as porcarias deles na gente no Brasil e não, a gente não deve aceitar. Porque o Biden, inclusive, o Biden pode invadir o Brasil, a Amazônia, a gente tem uma guerra aqui na Venezuela, na Amazônia, por causa dessa questão ambiental. Isso não é esquerdinha, direitinha, quem gosta de militar, gosta de guerra, isso não é nada, é soberania. Soberania está acima, esquerda, direita, centro, quem não gosta de política, vai afetar todo mundo. Então, assim, eu acho que o Congresso Brasileiro, a Comissão de Relações Exteriores, tem que levar a sério essa questão do Biden, porque a nossa Amazônia corre risco mesmo. Os militares têm que parar de ser, eles são discretos até demais. Eles não falam as coisas, a população civil, eles ficam naquela caixa preta, os militares, só falando entre eles. Vocês têm que divulgar, gente. Os altos comandos militares, o Mourão, tem que sair falando, ó, estão querendo prejudicar a nossa imagem, tem que ser mais ativo. Não é só ficar na corda tomando porrada do mundo inteiro e não vai, o Mourão viaja, vai na CNN americana, vai, fala dados, fala para os diplomatas, ó o que fizemos aqui, ó, ambiental, hidrelétrica e tal, faz uma apresentação, igual como se fosse num congresso. Ó, o Brasil faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Pronto, a gente tem erros, mas vamos melhorar cada vez mais. Vamos pôr a polícia, o exército federal, a polícia federal, tudo para melhorar. A gente não é ruim. Tem que falar isso, deixar claro na mídia mundial. A gente já é bom, ótimo, acima da média mundial no meio ambiente. A gente vai só melhorar. Porque se não se proteger, está tendo uma guerra híbrida de informação. O Brasil já está perdendo. Universidades, mídia internacional, políticos internacionais, eles estão obcecados com essa questão do meio ambiente. A gente não está nem aí. O brasileiro trabalha, vai para trabalhar, estudar, não está nem aí com isso. Mas os caras lá de fora estão loucos com essa questão ambiental. E o Biden, sabe, os caras parece que fica falando de meio ambiente para pegar as menininhas. Isso aí parece uma modinha lá na Europa, Estados Unidos. Ah, meio ambiente, meio ambiente. É só papinho para parecer que o cara é moderninho tudo, mas isso pode ter uma implicação geopolítica muito grave para o nosso país. Eles podem invadir a Amazônia se a gente não soubesse defender direito. E é isso. Eu acho que vai ser assim o governo Biden, em resumo. Vão botar na pressão total. Irã, China e Brasil. Irã, por causa da questão nuclear, que eles já passaram de todos os limites. Eles já ameaçaram Israel milhões de vezes, a ONU não faz nada, entendeu? Eles querem destruir Israel e se tiver os meios para isso, vão destruir mesmo. E esses babaca de esquerda que defendem isso, vai ver um segundo holocausto nuclear judeu e vai ser culpa sua, ou você que não está fazendo nada para impedir isso também. O Irã, eles podem atacar o Irã para impedir que Israel seja destruído. A China vão jogar pressão total lá, mas a pressão na China é mais militar. Vão ficar passando com os porta-aviões, com o avião, só para manter lá, falar que
né? Porque a China ela pode impedir que os navios e aviões americanos entrem no Mar do Sul da China. Então eles vão ficar fazendo aquelas operações, já passa com o avião, passa com aquelas coisas só para falar que o mar está aberto. Aí se a China falar, não, aqui vocês não passam, aí a coisa pode, chama negação de acesso. Se eles fizerem isso na área militar, aí o negócio pode ficar feio. Com Taiwan também, Hong Kong, a China já está jogando pressão total, isso aí pode ser um risco também. E com o Brasil, a questão do ambiental, que eu já falei aqui bastante. E é isso, boa semana aí para vocês e fiquem com Deus.